Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo a tua obra. Tu conhece o nosso coração e a intenção do mesmo. Eu quero te pedir, Pai, que tu venha nos usar o teu filho Igor de acordo com a tua vontade, para que o testemunho dele, Senhor, possa alcançar almas, possa alcançar aqueles que estão desesperançados, que já não acreditam mais, para que possam entender que tu és um Deus fiel, um Deus que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast e que a palavra de hoje venha falar profundamente ao seu coração. Eu quero te dizer que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensarmos. O nosso convidado desta noite é Igor Gonçalves. Igor, ele é pastor, é militar, é palestrante e também é líder do Ministério Anseios do Pai. Esse ministério tem sido um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Eles têm sido um instrumento de Deus na vida de muitos. Pastor Igor, muito prazer, pastor Igor, em te receber aqui. A paz do Senhor. A paz, Cris. Me sinto muito honrada em receber o senhor aqui, pastor. Muito bom. Nessa noite, né? Tô até um pouco assim nervosa para estar conversando com o senhor, viu? Eu que agradeço, né? E assim, já de antemão, estou aqui te parabenizando pela iniciativa, né? Obrigada. E muitas das vezes a gente pensa alguma coisa, mas a gente fica só no campo das ideias. É verdade. Mas quando parte para a execução, muitas pessoas são peneiradas, cessadas e não concluem o projeto. E você está aqui com esse projeto maravilhoso que é o Pode Crer. É verdade, tem que ter muita ousadia, muita coragem, disponibilidade, Verdade. né? E acreditar. E acreditar. Verdade. Né? Pode crer. Verdade. Pois é, pastor Igor. E assim, o senhor tem, para falar de Igor, deu um trabalho, né? Porque várias coisas que Igor faz, né? Igor Gonçalves. Aí eu queria conhecer um pouco mais o seu ministério, que eu conheci, né, a sua pessoa por conta do ministério, né, através do Ministério Anseios do Pai. Isso. E também nessa mesma época eu já soube que o senhor era militar. Mas assim, para falar de Igor, eu queria lá atrás, sabe, como iniciou, como o senhor chegou ao Evangelho. Você já foi de berço, né? Então eu vou deixar o senhor bem à vontade para se expressar. Tá certo. Tá bom? Eu, no caso, conheci Jesus através da minha avó, tá? A irmã Zul, que infelizmente hoje, no caso essa semana agora passada, fez 3 meses que estamos sem ela, né? Ela foi morar com Jesus, mas foi ela que iniciou na nossa família a questão do Evangelho. A família toda ela era católica e quando um missionário foi na casa dela para fazer um culto, e aí ela se converteu, ela, e no caso a minha tia, junto com o esposo. E deles 3 veio ganhar toda a família. Ai, que maravilha. Né? E aí então, ela começou já assim naquela questão da disciplina. Todas as quartas, domingo de manhã e domingo à noite, ela não faltava os cultos, ela ia e eu acompanhava, né? Criança, eu tinha nessa época em torno de 6 anos de idade mais ou menos. Então comecei indo para a igreja com ela. Né? Eu era uma criança um pouco rebelde antes de conhecer Jesus, né? Tinha uma inquietação, na verdade, os meus pais tinham se separado e tinha muita revolta unida dentro do meu coração, aquela coisa do tipo assim, e aí é quando também você começa a descobrir questões de escola, né? Eu era um menino muito brigão, gostava de uma questão de uma briga e tal, e nem muito nervoso, né? Aquela coisa toda. E aí foi quando eu comecei para a igreja e tive a minha primeira experiência com Jesus, né? Eu olhava as pessoas ali, a pregação do meu pastor,
também falecido pastor Florentino. Uhum. E aí até eu entender de que eu só precisava levantar a mão uma vez, eu fui na frente umas 5. Pô, que Todas bom, as né? vezes, eu criança, todas as vezes que ele falava assim, tem alguém para Jesus hoje? Acho que é por isso que hoje o meu ministério é evangelístico, né? Que Porque bênção. Nasceu ali, você não estava nem imaginando, e aí né? levantava a mão e tal, e aí ele vinha, orava por mim, aquela coisa toda. Sim. E aí nessa época também foi quando eu tive a minha primeira cura, né? Minha família conta que eu, como criança levada que sempre fui, quando tu pensa que não, é como se a mente desligasse e eu desmaiasse ali. E aí o pessoal, minha avó trabalhava na área de saúde, a minha mãe também já trabalhava, e aí começaram a investigar aquela coisa toda, o que ele está tendo. E aí faz exame, e aí vai para Salvador, vai para Itabuna, e eu andei Sofria viajando. vários desmaios. no É caso, isso, né? No caso disso que eu estava brincando, aí desmaiava ali, Sim. aquela coisa toda. Não chegava a ser de fato uma convulsão, mas era tipo uma alguma coisa do tipo assim. E aí comecei a tomar Gardenal, por exemplo, né? E aí minha avó, depois que me contando, né? Ela falava que ela orou muito a Deus por mim, né? Assim, Deus, será que Igor tem? Meu Deus, se tu começar a tomar remédio controlado, tão novo, aquela coisa toda. Até que a gente estávamos em um culto à tarde, lá na igreja, e o pastor começou a falar sobre essa questão da fé. E quem tomava remédios, eu me lembro como se fosse hoje, assim, né? Nesse dia. Ele falou assim, que quem tomava remédios, que a partir daquele dia não ia tomar mais. E que ia pra frente e tal, aquela coisa toda. E eu me lembro que tinha várias pessoas que foram pra frente, mas de criança eu só me lembro de eu estar ali, né? E aí ele orou por todo mundo, aquela coisa toda, e aí ele falou assim, você que toma remédio, a partir de hoje não tome mais. Aí o que aconteceu? Todos os dias, acho que eu tomava uma vez, era 2 no dia. Aí quando chegou no outro dia, a minha mãe foi me dar o remédio. E aí eu falei assim, mãe, eu não vou tomar, porque Deus me curou. Amém. Aí entrou a questão assim, né? Da racionalidade dela, não vou julgá-la, porque entrou a racionalidade de mãe, né? Sim. Você vai tomar sim. Ela sabia que era uma coisa séria, né? Algo que estava sendo investigado, que não sabia qual era o diagnóstico ainda meu, naquela época. E aí ela me ameaçou de me bater, de dar uma surra, né? Aí foi quando minha avó me salvou. Entendi. Aí minha avó falou assim, ô Mônica, deixa ele, porque ele tem fé. E aí eu não tomei. Eu me lembro que naquele dia eu tive uma pequena náuseazinha assim, não falei nada. Acho que meu avô estava começando a acostumar com o remédio. E aí, para encurtar a história dessa primeira cura, eu mais nunca tomei nada de remédio em relação a isso, né? Essa questão de desmaio, nada. Realmente aconteceu a cura ali naquele momento, né? Então foi quando eu comecei a conhecer Jesus. E aí continuei seguindo, né? Hoje, a grande maioria, eu digo assim, do meu conhecimento cumulativo de 80% da igreja foi na infância. Sim. Muitas coisas eu aprendi com adultos, sim, todos os dias a gente aprende alguma coisa, mas assim, a base foi a Escola Bíblica Dominical, né? Você que está me escutando, né? Valorize a Escola Bíblica Dominical. É verdade. Né? O Brasil, hoje o Evangelho só chegou a essa dimensão que hoje no Brasil está, porque as escolas dominicais, elas eram frequentes. As pessoas iam, né? Tinha compromisso, responsabilidade. Antigamente as pessoas falavam assim, você agora é da lei dos crentes. Era. Então sabia que domingo de manhã, tinha que ir à igreja. todo mundo à igreja, né? E isso era muito bom. Né? Quando divide ali as classes, né? Que você vai para sua classe, então isso é muito bom. Formava um alicerce, né, no ser humano. Com certeza. E é importante essa base, né? Com certeza, porque assim, hoje você vai para um culto à noite, é bom, mas assim, é uma palavra generalista. Sim. Não é algo específico, não é algo temático. Então muitas das vezes corre o risco de você ouvir uma palavra hoje e domingo que vem você vê uma palavra similar. Verdade. Mas com a questão da escola bíblica, não. Existe um cronograma, né? Existe uma lógica, existe temas, existe revistas como antigamente, um tempo também, maior. Né? Você pode também falar na pregação, não. Você só é um monólogo, você somente escuta. Não é a Escola Bíblica Dominical, não. Você participa, né? E aí a gente, lá pela Bethesda, eu permaneci lá. Na minha adolescência, e aquele caso, como adolescente, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive a minha segunda cura. Eu me lembro que eu estava deitado, aí tocou a campainha da casa. No que tocou a campainha da casa, eu fui mancando. Eu senti uma dor na perna esquerda. Só que a dor era aqui, mais ou menos, na altura do tornozelo. Aí passou o dia todo, Cris.
e a dor foi intensificando. Resultado é que de noite, esse mesmo dia, minha perna estava muito inchada e a dor persistindo. Eu não dormi aquela noite. E aí no outro dia de manhã cedo me levaram para o hospital. E aí alguns médicos falaram que era água no joelho, que tinha que fazer uma infiltração, aquela coisa toda e tal. Até que me levaram, me tiraram do SAMU, me levaram para o Unimed, que tinha um médico que era Dr. Graciliano, hoje também já é falecido. E aí ele falou assim, eu estou desconfiado que esse menino está com osteomielite. Aí o pessoal ficou assim meio agoniado, mas eu não entendia o que era, né? Não tinha dimensão daquilo. E aí foi quando fizeram vários exames de sangue e constatou que eu estava com osteomielite. Depois, estudando o que era, osteomielite na verdade é uma chamada doença de pobre, né? Muito comum na África, onde crianças que têm baixa, tipo assim, tem altos índices de desnutrição, que eu não gostava muito de comer feijão quando era criança, né? Eu era ruim de boca quando era pequeno. E aí, como é que eu posso dizer assim? É uma infecção que dá no sangue, e essa bactéria, ela se aloja em uma parte do osso, uma parte óssea do osso. E aí alojou justamente na minha tíbia. Geralmente, ela gosta das pernas. Aí foi quando eu fiz essa cirurgia. Fiquei usando muleta durante 3 meses, sem poder pisar o pé no chão, fizeram um buraco no meu osso, colocaram um dreno e aquela coisa, e aí pedi a Deus a cura. As pessoas falavam assim, Igor, você precisa pedir a Deus a cura. E aí eu comecei assim, a pedir a Deus a cura, e realmente teve um tio meu que orou por mim, eu senti que tive a cura ali no hospital, aquela coisa toda. Aí, para você entender a gravidade dessa situação, que eu só fui entender também depois, eu fui trabalhar em uma empresa que o meu colega de trabalho era um senhor de idade e ele mancava da perna. Ele tinha uma perna maior que a outra. Aí, depois de um certo tempo de convivência com ele, aí eu tive a coragem de perguntar o que ele tinha, né? Eu falei, seu Nelson, o senhor teve o que na perna? Foi paralisia infantil, poliomielite? Aí ele falou assim, não, Igor, eu tive osteomielite. O senhor teve o quê? Aí ele falou assim, osteomielite, tu já ouviu falar nisso? Aí eu falei assim, seu Nelson, se eu falar para o senhor que eu já tive isso. Aí ele falou assim, ué, mas você não teve nada, não teve sequela nenhuma? Aí eu falei assim, não. Ele, rapaz, todo mundo que eu conheço tem uma perna maior do que a outra. Porque depois eu fui pesquisar, né? E essa bactéria, ela aloja no osso, no mielo do osso, né? No tutano que a gente fala, né? E ele corrói o osso, né? Aí o osso começa a definhar como se fosse uma ferrugem. E aí ele vai quebrando, né? Então, até que chega um momento que ele para, mas geralmente a pessoa fica com a perna maior do que a outra. E aí eu falei, meu Deus, né? Que situação, né? Que eu, assim, uma fogueira que eu pulei, vamos dizer assim, né? Então, eu sou muito grato a Deus por isso, por essa situação. Aí veio a adolescência, veio os primeiros namoros, né? Aquela coisa toda. Aí comecei a me relacionar com algumas meninas que não eram evangélicas. Aí tive um período que eu fiquei meio afastado da igreja. Mas todos os domingos eu gostava de ir para a igreja, mas as práticas não condiziam, né? Até que teve um dia que eu estava trabalhando, achando que estava por cima, vamos dizer assim, quando a gente fala assim, por cima da carne seca. Eu estava trabalhando numa concessionária lá em Conquista e estava ganhando bem e tal, aquela coisa toda, estava com a namoradinha. E aí veio a época de São João. E aí eu falei assim, rapaz, vou dançar forró, vou pra esse negócio, vou distrair. E aí, você vai pra onde, meu amor? Vamos ali, não sei pra onde, vamos. Aí eu me lembro que a gente tirou todos os carros do showroom da frente, colocamos atrás, alguém que passava, jogar pedra, uma coisa do tipo. E aí fui pro São João, aquela coisa toda e tal. Só que o Espírito Santo martelando lá dentro, né? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Beleza. Quando chegou na segunda-feira, aí o gerente falou assim, tem que tirar os carros e botar na frente. E eu sempre fui um bom motorista, eu me considero um bom motorista. E aí tirei um carro, tirei outro, tudo carro zero, Cris. Né? Tira um, tira outro, bota outro, acho que tinha uns 20 carros mais ou menos para manobrar. Quando pensa que não, eu não vi uma pilastra que estava geralmente no centro aqui. Quando eu botei a ré, que o carro foi e deu aquela pancada. Pá! Acabei com o fundo do carro. Na quina. Aí o
dono da concessionária, o patrão verdadeiro, que não era meu chefe, né? Era o patrão, quis conversar comigo, eu falei que pagava o conserto do carro, aquela coisa, mas ele falou assim, não confio mais em você e tal, e aí me demitiu. E aí me entristeci bastante naquele dia, aquela coisa toda, e aí de noite fui pra igreja. Quando chega lá, aí uma irmã fala comigo assim, você tá pensando que as coisas é da forma que você quer? As coisas da forma que ele quer. Aí não entendi muito bem o recado, mas depois entendi. Acho que quando a gente tem um propósito, quando a gente é escolhido, Deus vai usar os meios que Ele tiver para nos atrair. Para que a gente entre no prumo, para que a gente entre no trilho. Né? Se eu continuasse daquela forma que eu estava ali, né? Ali naquele momento ali, eu estava meio que na zona de conforto. Tinha o meu trabalho, né? Tinha o meu dinheiro para sair fim de semana, tinha a namorada, tinha aquela coisa toda, então para mim estava muito bem. Poucas vezes eu me lembrava de Deus no dia, não é? Mas Deus precisou tirar o meu, vamos dizer assim, meu tapete, vamos dizer assim, que é para falar assim, ei, ó, bota o pezinho no chão, né? E na minha vida sempre foi assim. Todas as vezes que eu quis me afastar um pouco de Deus, Deus com as cordas de amor sempre me resgatou novamente, sempre, né? E aí assim, muitas das vezes o jovem sempre questiona isso. Por que não eu? Porque, mas Deus te escolheu. E aí quando escolhe, né, não há como fugir do propósito. Até você entender, até você falar assim, pai, eis-me aqui, ele vai ter as formas de trabalhar. Aí foi quando também eu entrei novamente para a igreja, aí já me consertei, aquela coisa toda. Entrei na faculdade de administração, muito jovem ainda, com 19 anos, né? Aí fui ter minha primeira experiência em sala de aula. Aí fui ser professor com 21 anos, eu fui professor no Polivalente no Colégio Modelo, na Conquista. Né? Aí novamente me deslumbrei de novo, né? Aquela coisa toda, achando que era alguma coisa e tal, e Deus novamente, Deus me deixou 1 ano sem salário. Era PST, prestação de serviço temporária, e eu achando que ia ganhar rios de dinheiro. Quando pensa que não, cadê meu salário? Nada. Porque tinha que ter uma ordem de pagamento no banco, nessa época no Bradesco. E nada dessa ordem de pagamento veio em crise. E aí eu tive que viver como o papai quis. E não como eu achava que ia ser. Né? Então, em todos os momentos da minha vida, eu sempre vejo Deus arquitetando. Né? Ele como um grande arquiteto, ele sempre vai fazer as situações. Aí passou-se o tempo, eu conheci a minha atual esposa, né? A minha atual não, só tive ela, né? Coisa atual aí. Conheci a minha esposa, ela jovem ainda, ela tinha 15, eu tinha 21, isso. Conheci ela na igreja, né? E tal, na época do Orkut ainda, pô, vou falar que Deus é velho, hein? Orkut, meu Deus. E aí aquela coisa toda, só que assim, ela tinha me conhecido, eu era professor no Polivalente e ela era aluna. Só que eu não a conhecia, mas ela conhecia, né? Entendi. Nessa época o professor novinho era eu nessa época lá, né? Aí, tudo bom e tal, começamos ali pela internet primeiro, depois marcamos nos encontrar e tal, e dali a gente nunca mais se separou, né? Estamos fazendo agora em outubro, agora 16 anos de casado. Que maravilha. Aí foi quando também nos precipitamos, né? Agora mesmo eu estava aqui brincando, né, com o Davi, mas foi ela, né? Quando vai casar, aquela coisa toda, né? Essas expressõezinhas que o pessoal sempre faz com a gente e tal. Mas, quando a gente pula etapas, a gente queima etapas, e a gente é penalizado. Verdade. Né? E tudo isso aí que eu vivi, eu acho que serve de experiência para outras pessoas, né? Hoje mesmo nós temos um casal aqui na banda que é Sara e Lázaro, e eu falo com eles, ó, curte o casamento. É verdade. Curte o casamento, porque quando vem filho, logo, de início, não é brincadeira. Né? Eu mesmo fui fazer as primeiras viagens, só eu e minha esposa, sozinhos, há poucos anos atrás, né? Que todas as vezes que a gente fazia era com filho. Ela, como mãe, não tinha coragem de deixar os filhos, né? Igor, como é que a gente vai viajar pra praia e vai deixar os meninos, né? Sempre tinha essa situação de que não podia viajar sem os meninos, né? Então a gente sempre viajava em família, né? Mas agora que eles cresceram mais, né? Então foi quando ela também, a gente casou, eu tinha perdido o trabalho, Cris, e faltava 30 dias para mim casar. E eu estava, eu tinha vendido um terreno com a minha mãe,
E aí pegamos o dinheiro do terreno e investimos todo em uma casa velha, assim, velha, que eu digo assim, e estava inabitada do avô dela. Então a gente falou assim, ó, aqui para entrar para dentro da casa do jeito que está a gente não pode. Até porque também vai ter uma criança. Mas eu vou pegar o dinheiro lá do terreno e vou reformar a casa. Então reformamos a casa e aí o dinheiro todo foi embora. É aquele caso, o cara fala que vai gastar 20 sacos de cimento e gasta 50. Então não há dinheiro que chegue. Resultado foi que eu fiquei descapitalizado e sem trabalho. Faltando 30 dias para casar. Meu Deus. Aí eu me lembro que eu estava num culto e aí falei com Deus assim, Deus, amanhã falta exato 30 dias, hoje 31 dias, amanhã 30. E eu estou participando de várias seleções para trabalhar e tal. Participei de seleção na Bev, na Vivo e tal. E aquela coisa demorada que eu falei assim com ele assim, pai, eu tô cansado dessa questão de recrutamento e seleção. Preciso de algo assim que seja assim, ó, é pra mim. Aí eu orei e fui bem assim, específico com Deus, né? Tem hora que a gente tem que ser específico com Deus. É verdade. A gente é muito generalista, né? Tipo assim, a gente fala assim, oh Deus, que Deus me abençoe. Aí Deus daqui a pouco pergunta lá de cima assim, mas você quer que eu te abençoe como? Qual é a sua necessidade? O que você precisa? E a gente precisa ser específico. E na realidade, ele sabe o que a gente necessita. Mas ele quer da gente uma comunhão, uma intimidade. Com né? certeza. Um diálogo de amigo, mesmo sabendo o que ele quer, porque ele são dos corações, mas ele quer ouvir da gente. Claro. Ele quer uma conversa de amigo para amigo. Com é certeza. o segredo, né, de Deus. Com certeza. E assim, Deus como um ser inteligentíssimo, pensante, e ele colocou essa atribuição também em nós de sermos pensantes, então Verdade. ele quer o que? Ele quer a nossa racionalidade de adorá-lo a ele, de pedir a ele de uma forma específica, né? A Bíblia diz o quê? Que pedis e pedis mal. Né? Então quando eu fui bem específico com ele, que eu falei assim, a minha necessidade, Senhor, vou casar, preciso de algo que não é para fazer nem recrutamento de seleção. Isso, quando chegou na segunda-feira me ligaram. E aí falou assim, aí, meu irmão, eu tô querendo conversar com você, tem como você vir aqui? Tem! Tomei um banho, parti lá pro negócio, aí o cara falou assim, olha, é para mexer com faturamento, com nota, saída, entrada, aquela coisa. Não, meu irmão, beleza, tranquilidade, vamos aqui. E aí ele falou assim, mas assim, a pessoa que era desse setor, ele tá indo embora, nos avisou, assim, de última hora, avisou na sexta e nós não podemos ficar sem ninguém lá, tem como você começar de tarde? Eu falei, tem. Quando chegou de tarde, eu já estava sentado na minha cadeira, no meu posto de trabalho. Maravilha. E o meu chefe foi nosso padrinho de casamento, aquela coisa toda. Aí quando eu estou lá, passei 8 meses nessa empresa. Nesse interstício de 8 meses, me nasce minha filha. Emanuele, só que ela nasceu prematura. A minha esposa tinha um plano de saúde que era do pai, e esse plano cobria a neném por 30 dias. Olha que Deus lindo, né? Eu trabalhando ali. Só que eu me preparei para assistir o parto, aquela coisa toda, e fiquei na porta, botei aquela touca, botei aquele negócio todo, aquele aparato todo, e nada do médico me chamar para entrar. E o parto acontecendo e a hora passando, e eu agoniado, falei, tá acontecendo alguma coisa, e realmente estava acontecendo, né? Minha esposa quase morre no parto, minha filha também, aquela coisa toda. Ela nasceu com 1,3 kg mais ou menos, e aí foi quando ela já tinha nascido, foi quando a neonatologista me chamou para entrar. Ela falou assim, pai, aqui é sua filhinha. Minha filha cabia na palma da mão, assim, ó, parecia uma ratinha. E eu, meu Deus, aí veio aquele choro compulsivo, assim, aquela coisa. Calma, pai, ela vai sobreviver e tal. E eu vi, assim, que o pulmãozinho fazia assim, ó. Esforçando, tipo um pintinho, né? Quando você vê assim, quando nasce, eu falei, meu Deus do céu. Aí ela falou assim, olha, eu sou a neonatologista, não somente aqui no São Geraldo, mas também lá nos Almatos. Lá tem a UTI neonatal, mas não temos vaga lá. Se sua filha tivesse nascido lá, teria vaga para ela. Mas como ela não nasceu lá, ela nasceu aqui, então eu vou ter que passar um relatório para a Unimed. E aí, sua filha vai ou para Belo Horizonte ou para Salvador. Oi? O quê? Susto. Sério? Aí ela passou um relatório. Meu Deus. Aí o pessoal da Uniminas enviou uma UTI aérea lá para a Conquista. Nesse mesmo dia que chegou, não pôde pousar por conta do mau tempo, Conquista. Começamos a orar a Deus para abrir os céus. No outro dia o avião conseguiu pousar, ela já não estava muito bem, assim, muito cansada, né?
lutando para sobreviver. E aí veio a UTI, aquela coisa toda, botou ela. Eu me lembro que saiu a ambulância rasgando pelo centro de Conquista para chegar pro avião. A minha mãe foi acompanhando porque minha esposa ficou mais de 15 dias internada, que não podia acompanhar porque não estava bem de saúde. Para encurtar a história, ela passou 9 dias entubada, 47 dias ao todo de internamento. E os médicos falaram com a gente que ela poderia ter alguma sequela, alguma coisa, a gente orando, né, que ela poderia não sobreviver, aquela coisa toda. E mais uma vez Deus se revelou, né, mais uma vez Deus preservou a vida dela. Não tem sequela nenhuma, né, perfeita. Tá no primeiro ano do ensino médio lá no CPM, lá em Conquista, estudando, né, seguindo a vida dela. Aí quando ela ia atingir 2 quilos para eles darem a alta para ela, aí me chamaram para ir. Minha esposa já estava lá, e aí eu fui. No que eu cheguei em Belo Horizonte, aí ela teve um outro probleminha de uma infecção no sangue também. Aí tivemos que ficar mais quase 15 dias. Só que eu estava preparado para vir com elas de lá. E o dinheiro pouco. O dinheiro começou a acabar. E aí é hoje, amanhã, é hoje, amanhã, hoje, amanhã. Para você ter ideia, ficamos em um dia lá mesmo. A gente andou do bairro Floresta até esse centro, Anel Center. Eram uns 4 a 5 quilômetros. A gente foi andando porque não tinha dinheiro da condução. Aí tínhamos, se não me engano, acho que eu tinha R$5. E aí o pessoal falou assim, tem um restaurante popular. Aí fomos para o restaurante popular, era R$1 na época. O bandejão, aquela comida mais ou menos, aquela coisa toda, uma banana d'água. E aí, novamente, eu fui específico com Deus. Falei, Senhor, não sei de onde vai vir dinheiro, mas eu preciso de um milagre. Aí, o pessoal do trabalho me liga, perguntando se eu tinha recebido o PIS. Eu, PIS? Não sei dizer. É bom você olhar. Aí eu fui para a lotérica. Tinha um cartão, um cartão cidadão. E aí fui para a lotérica, naquela apreensivo para saber que se tinha esse dinheiro lá. E aí quando passou o cartão, você acredita que tinha um salário mínimo, Cris? Aí saquei aquele dinheiro, foi que foi andar de táxi, né? Que foi aquela situação, mudou a história. Aí agora sim, aí minha filha atingiu o peso que era necessário para receber a alta. Aí o médico chegou pra gente e falou assim, vocês são da onde? Vitória da Conquista. E vocês vão com o seu neném de quê? Eu falei assim, doutor, vamos de ônibus. De ônibus? Vocês não estão doidos. Eu, como assim? Essa neném era para estar na barriga da mãe. Exige uma série de cuidados. E se não for de avião, não vou liberar não. É mesmo, Aí eu fui ligar para saber quanto é que era essa bendita passagem. Na época era R$1.300. Na época. Eu falei, meu Deus, o salário acho que era em torno de uns 900, 800 e poucos reais. Acho que nem isso tudo. Falei, meu Deus, não tenho esse dinheiro. Agora, Senhor. Aí liguei pro pessoal daqui de Conquista, né? Da família. Aí o meu sogro, o pai da minha esposa, ele trabalhava nessa época no SAMU, e aí ele teve a ideia de pedir um adiantamento do FGTS. Só que tinha que conversar com a administração do SAMU, do hospital que ele trabalhava. Quando ele estava conversando, que no caso ele pediu, que ele entrou, acho que meio abafado, aí teve um médico que escutou a história. Ô Carlos, mas quem é essa criança? Ah, doutor fulano, eu não sei nem o nome, não sei nem quem é essa pessoa, esse anjo que Deus moveu naquele dia. Aí ele falou assim, doutor, minha netinha. E tá onde? Tá no meu centro, lá em Belo Horizonte, recebeu alta, mas só libera se tiver passagem de avião. E a passagem é R$1.300. Ô Carlos, passa lá na tesouraria e fala que é para comprar a passagem. Ai, que maravilha. Que maravilha, né? Eu sou sempre vendo grandes experiências também. Até hoje eu não sei nem quem é essa pessoa que fez essa caridade, né? E aí foi quando ligaram pra gente, a passagem já tá comprada. Aí foi que a gente pegou um ônibus que é bem distante, né? Acho que era Confins, que a gente ia.
E aí fomos, levei eles e tal, aí elas duas, né, a mãe e minha filha, aí entraram no avião, seguiram para cá para Conquista, já estava o pessoal aqui esperando eles. Aquela festa quando chegou, quase nem ninguém conhecia direito, né? Todo mundo na expectativa só de fotos. E aí eu vim de ônibus, né? Vim de ônibus agradecendo a Deus, né? Grato pelo fato de estar vindo com a bênção, né? Que é minha filha, que deu tudo certo, aquela coisa toda. E aí retornamos, aí quando ela estava aqui, com um mês eu comecei o curso de formação da polícia. Ela tinha um mês de vida. E aí, a princípio, eu fui para Guanambi. Ela ficou com a mãe dela. E eu, meu Deus, aqui em Guanambi é muito longe, Senhor. Pai, me tira desse lugar, Pai, aquela coisa toda. E quando pensa que não, o tenente lá, que era o Carrasco. Sim. Sempre tem um que é Carrasco, Sempre né? tem. E aí ele ficou sabendo, através de não sei quem também, que eu fui pai recente e que minha filha teve esse problema, né, de UTI, aquela coisa toda. Aí eu me lembro que todo mundo assim, como aluno, recruta, cabeça raspada, aí ele chegou assim na porta da sala, aí quando ele chegava na porta da sala, todo mundo falava, eita. Aí ele, quem é Gonçalves aqui? Aí, pronto, senhor. Conversar com você? Aí, falei, tá, mas o que eu fiz, meu Deus? Que foi a coisa? O que eu fiz? Aí todo mundo ficou assim naquela coisa. Aí ele falou assim, ó, surgiu 4 permutas entre GRs, né? Que é o GR é o grupamento de recrutas. E aí eu tô sabendo que nessa situação sua, você tem interesse de ir para lá? O pessoal que tá lá de Guanambi vai vir para cá e você vai pro lugar deles, lá em Tapetinga. Eu falei assim, quero sim, com certeza, bem mais perto. Lá de Conquista ele falou, pronto, então você vai. Do nada assim, eu tinha orado na noite anterior, falando, Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas me tira daqui, Pai. E ele me tirou. Olha que maravilha, né? Sempre Deus respondendo, né? Imediato, né? Coisas assim... Porque tem coisas que a gente pede para Deus, demora para acontecer. Sim. Então na tua vida não. É uma coisa muito, né, instantânea. Agora sim, falando da corporação, irmão Igor, como é que é essa experiência em ser um cristão, um servo de Deus e ao mesmo tempo um militar? Essa dificuldade, como é que é? Como funciona? É um desafio, né? Sim. Minha avó mesmo, né, quando eu falei que eu ia entrar, ela ficou assim, ô Igor, será que Deus tem isso pra você e tal, né? Ficou com aquele pé atrás e tal. E eu também, ela, né, ficou assim, com o pé atrás, Igor, esse negócio é perigoso, Igor, né? E tal, negócio de polícia e tal, aquela coisa toda. Aí eu falei com ela, falei assim, ô, calma, assim não e tal. Eu preciso... Mas ela ficava com medo do perigo que é da profissão, ou por conta de ser diferente, um desafio por ser um evangélico e ser da corporação. Porque há ainda esse mito, né, para saber, né? Mas eu como polícia, sou crente, eu posso ou não, devo ou não. Ela tinha esses dois, os dois. Aí até que, no caso, eu fui conversar também com outros amigos, né? Que eu sabia que eram policiais e eram cristãos. E ela também tinha essa situação, né? De que as pessoas pensam assim, que polícia só vai matar, que polícia, né? Isso, que polícia é sanguinolento, né? Essa coisa toda e tal. E aí fui conversar com pessoas que eu conhecia, né? que já eram cristãs e que eram policiais, né? Eu mesmo tinha um sargento lá mesmo na nossa igreja, fui conversar com ele, ele falou, não, rapaz, entra, eu vou te provar aqui na Bíblia. Não é dessa forma, e aí fui realmente para a Bíblia, né? A Bíblia, ela nos respalda, né? Existe um respaldo de que toda autoridade é constituída por Deus. Eu já começo daí. Né? Não existe autoridade que não foi constituída por Deus. O próprio Jesus disse isso a Pilatos. Né? Pilatos disse que, homem, eu tô aqui com o poder da sua vida. Aí Jesus falou assim, epa, calma aí. Se não fosse do alto, você não teria esse poder que foi dado. Né? E a polícia, ela é uma autoridade otorgada por Deus. Para quê? Para que exista a situação da relação social, né? Hoje para que haja uma organização. Para que haja uma harmonia social. Isso, né? É o que eu costumo dizer. Os meus alunos hoje também, assim, além da questão da polícia, eu trabalhei em viatura mesmo 10 anos e nos últimos 5 anos eu estou como instrutor do ProERD, né? Atuando
policiamento preventivo. Sim. Não no ostensivo, mas no preventivo. E os meus alunos costumam perguntar assim, ô tio, você já matou muita gente? Eu falei assim, não, eu já salvei muita gente. Pronto. Porque a polícia, ela age, ninguém sai, nenhum policial, Cris, eu tenho assim, no caso, eu vou te dizer com pureza de alma, nenhum policial sai de casa e fala assim, hoje eu vou matar uma pessoa. Sim. Não. A coisa pode acontecer. Pode acontecer. Mas por que acontece? Porque você está salvando outras pessoas. Isso. É como aquele ditado popular, quando você preserva o lobo, você sacrifica ovelhas. Verdade. E infelizmente existem lobos na sociedade. Sim. Existem pessoas, né, que infelizmente elas são usadas por Satanás, né? Verdade. Assim como Satanás veio para roubar, destruir, matar, pessoas também fazem isso. Verdade. Né? Então, as pessoas que dão lugar a ele. que dão lugar a ele, ele vai agir, né? Sim. E existem essa situação, não é de hoje, né? A Bíblia, ela é um livro fantástico, eu amo a Bíblia por isso, porque ela não esconde esse lado humano da gente. Não esconde a verdade. Não esconde. Tanto assim, aconteceu o pecado com Adão e Eva, assassinato dos filhos de Caim, que matou Abel. Então, assim, essa humanidade, ela está aí e a Bíblia diz que o mundo já os maligno, né? O príncipe desse século, né? Que é Satanás, está aí a derredor da gente. Então, a polícia, ela está para fazer essa mediação social. Né? É como eu costumo dizer com os meninos, os meus alunos, que a gente salva muito mais. Só que, porém, o salvamento não dá ibope. Sim, é o que dá ibope é só o erro. É só o erro. O que dá ibope é só que polícia que matou, polícia que fez isso. Mas polícia que salva, polícia que evita o assalto, polícia que evita a agressão, polícia que evita a Maria da Penha, aí agora ninguém fala. E muitas das vezes há até uma injustiça, né, diga-se de passagem. Sim. Porque às vezes fala tanto do que aconteceu, da parte ruim que houve, né, uma fatalidade, mas também não mostra o contexto. Sim. O que foi que aconteceu? Sim. Porque quando a mídia vai mostrar, já não há mais, né? Ninguém mais vai querer ouvir. Com certeza. Então, assim, há esse problema também que vocês enfrentam, né, na corporação. Com certeza, justamente. E dentro desse contexto que a corporação enfrenta, né, dessa contra-informação que a gente chama. Isso, a contra-informação. Que tem informação e contra-informação. Essa contra-informação, ela vende muito mais. Né? As pessoas querem essa situação, né? Tanto que hoje tem certo tipo de programa de televisão que você liga, parece que vai pingar sangue, né? Que só fala dessa situação, só fala dessa parte ruim. E tantas outras coisas boas que acontecem. A polícia, Cris, quando você entra nela, você descobre que a polícia é gigante. Então, por exemplo, tem gente que não vai querer ir para a viatura. Tem tantos outros setores, tem a banda de música da polícia, que é ótimo. Tem o setor de saúde da polícia, que precisa de enfermeiros, que precisa de técnicos de enfermagem, que precisa de psicólogos, que hoje nós temos na Conquista mesmo o CEVAP, que é o Centro de Valorização Policial, que existem questões de fisioterapia. Então, assim, a polícia é muito grande, né? E professores, como por exemplo a questão do ProERD mesmo, né? Tem muitos que fazem, muitas das vezes não se identifica com sala de aula, mas tem pessoas que gostam de sala de aula, que gostam desse contato com criança, com adolescente, né? Então a polícia, ela é muito grande. Muito grande. Então tem lugar para todo mundo. É o que eu costumo dizer. E lá dentro da polícia, na corporação, houve algum momento, alguma coisa que aconteceu? Não, porque eu percebo que em tua fala sempre há milagres, né? Sempre houve algo que foi grandioso. Houve alguma situação, assim, no teu serviço, na corporação, ou não se lembra de algum detalhe, que eu fiquei curiosa. Sim. Mas detalhe como assim? Assim, que Igor é um milagre em pessoa. Né? Assim, eu percebo aí, né, na tua fala. Mas aconteceu já alguma coisa, alguma situação perigosa, aí de tu estar lá, né, no meio do confronto, e clamar ao Senhor, já aconteceu isso? Já aconteceu, né? Tem horas que você, principalmente assim, porque a gente sempre trabalha com guarnições muitas das vezes tipo A, tipo B, que são guarnições com 2 policiais ou 3 policiais. Então quando você vai fazer um cerco, que você vai entrar, né, numa casa, uma boca de fumo, alguma coisa, geralmente você se separa da sua dupla, se separa do seu colega, né? E muitas das vezes você está sozinho, você não tem anteparo, né? Existe toda essa situação que você tem hora que você fala assim, é eu e Deus. E você não sabe o que vai encontrar. Você não sabe, Então, tipo assim, tá aqui a porta, quando você abre a porta, o que você vai encontrar? Né? Então você tem esse lado humano, né? Que muitas das vezes esse medo também te preserva. Te preserva como? De que você precisa agir dentro da técnica. Você não vai, né, chegar, você tem que fazer visada, você tem que fazer, né, você tem que
fazer pisada Seguro, tátil, né? né? Você tem que entrar toda uma situação, você tem que ver que você precisa ser técnico. Sim. E por que você tem que ser técnico? Porque existe um medo por trás de você para que você não erre, né? Porque o erro muitas das vezes pode ser fatal, né? Pode custar a vida de um colega, Isso. como já aconteceu A com um sua amigo, é dada pra uma pessoa, né? como já aconteceu uma vez mesmo que a gente estava invadindo uma casa mesmo que quando pensa que não, que a gente se deparou que abriu a porta era o colega atrás, Nossa. né? Então você ajuda em dar técnica de você não atirar, por exemplo, né? Então você precipitado na ação, precipitado né? na ação, justamente. Então tem essas situações que eu falo assim que o serviço policial ele é tão assim específico que você passa muitas das vezes o dia inteiro na tranquilidade. Você roda, faz ronda, não acontece nada. Quando pensa que não, quando vai acontecer, já é tiro. Aí a adrenalina já vai lá pra cima. Então assim, é justamente por isso que o trabalho do policial é um trabalho muito específico, né? Eu costumo dizer assim que todo policial tem que ter uma válvula de escape, né? Porque existe uma questão de adrenalina muito forte ali, né? Quando você está aqui de boa, 20 km por hora, passeando, né? Fazendo ronda, observando, quando pensa que não, 2 caras na moto, foge, você, na mesma hora que você engata a segunda e vai no acompanhamento, e aquela coisa toda, naquele momento ali você já está com a adrenalina, né, a 1000, né? Por quê? Porque você sabe o seguinte, você tem que ser técnico, você não vai perder o cara de vista, né, para não perder a diligência, mas você não pode atropelar ninguém. Claro. Né? Porque uma coisa é a bandida atropelar, outra coisa é a viatura redobrada, né? Então, você tem que se preservar a sua guarnição, preservar a sociedade. Verdade. E muitas vezes preservar até o elemento, porque muitas das vezes quando você vai alcançar ele, que você chega, é apenas um rapazinho de 15 anos de idade que está sem habilitação. Né? E você pensava que era um bandido, né? Verdade. E muitas das vezes não é. Então, existem todas essas minúcias no nosso serviço. Interessante. E aí, assim, como o senhor é pastor, não é isso? Mas você é pastor, o senhor atua como pastor? Como pastoreio itinerante. Pastoreio? Itinerante e ajudando a comunidade local, né? Maravilha. Atualmente, recentemente, estou juntamente com o pessoal da Igreja Batista da Paz, né? Só que o pastor lá sabe que eu sou da estrada, né? Que tem o ministério, né? Anseios do Pai. Anseios do Pai. Um ministério maravilhoso que eu vou querer, que a gente vai querer saber muito sobre esse ministério, porque é grandioso o trabalho de vocês, é desafiador. E a gente, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar do culto que vocês estavam, né, ministrando, tanto no louvor como na palavra, a gente vê o quanto há a presença de Deus. Então, assim, não é de qualquer maneira, não foi um grupo que simplesmente, eu estou com vontade de cantar, vamos reunir aqui e formar um grupo. Você vai saber que não é isso. Você, né, dá para entender que todos ali têm um chamado de fato, né, que foi unido ali, né, assim, com um propósito grandioso. Então, como foi que iniciou? De quem foi a ideia, né, de iniciar o Anseios do Pai? Pronto. Então, é uma história assim que eu costumo dizer assim, até que inspira outras pessoas. Por que inspira outras pessoas? Porque a gente tem na nossa cabeça, na nossa ideia, de que a gente precisa saber muito para fazer. Né? Então, quando você, por exemplo, o pastor chega e fala assim, irmão fulano, tem como você vir pregar quarta-feira aqui? Tem muita gente que fala assim, não estou preparado. E como foi que a gente começou? Eu participava, nessa época, de uma igreja perto da casa que a gente morava, e a igreja era pequena. E só tinha playback. Né? Só tinha playback, aquela coisa toda, aí playback arranhava. Né? Nessa época não era Bluetooth, era CD. E aquela coisa toda, né? Aquela dificuldade. E aí, eu sempre gostei muito de música, mas não sabia tocar nada. Aí, comecei a convidar algumas pessoas, junto com o pastor, para ir lá ajudar no louvor. Então, eu sabia de fulano e tal que cantava e tocava. Fulano, vamos lá, tá tendo uma campanha na terça-feira lá na igreja, tem como você ir lá nos ajudar? A gente, né, te ajuda com combustível e tal. Não, meu irmão, eu vou lá. Aí começou a ir. E aí começou, e um amigo meu, que ele era irmão de um ministro de louvor lá em Conquista muito conhecido, que é Josué Novaes, né? E tal, e ele toca muito bem o violão, aquela coisa toda, guitarrista também. E ele começou a ir ajudar a gente. Então ele ia lá com o violão, fazia voz e violão. Até que ele falou assim, eu tô querendo ver se eu começo aqui umas aulas, aqui na igreja, na segunda-feira.
será que os homens aqui da igreja não querem aprender? Aí ele falou assim, vai ser toda segunda-feira de noite. Aí na primeira segunda-feira, Cris, tinha 9 homens e uma menina. 10 no total. Aí só tinha 2 que tinham violão, que levou, eu não tinha, ele tinha e ele com o violão dele. E aí ele passou essa primeira aula lá com a gente, essa noite. Na segunda-feira, só tinha 4. Já veio o desânimo. 6 já tinham desistido. Aí desses 4, na terceira segunda-feira, só tinha eu. Aí eu falei, rapaz, aí ele falou assim, ô Igor, tal, não dá pra continuar e tal, eu queria ensinar o pessoal aqui e tal, mas não deu certo, amém, meu irmão. Vou falar com o pessoal aí e tal, só tá você aqui e tal. Aí eu fiquei triste, sabe, Cris? Claro. Fiquei triste assim, eu falei, pulso, eu já sei, eu vou comprar o violão e vou lá na casa dele. Aí comprei o violão. Nessa época eu já estava na polícia, tinha 1 ano e pouco de polícia, já estava com um salário melhor, né? Já podia fazer essas pequenas extravagâncias, né? Comprar um instrumento novo, aquela coisa toda. Aí fui lá, escolhi um violão, que nessa época eu não sabia nem o que era captação, nem o que era bom, nem o que era ruim. Só olhava assim, gostei desse aqui, dessa cor. Achei bonito. Achei bonito, esse aqui vou levar. Aí comprei, eu cheguei na casa dele. Louro. Aí eu, rapaz, tal. E aí foi o que aconteceu mesmo e tal, não sei o que, ele ficou surpreso. Eu falei, meu irmão, quero conversar com você. Entra aí, vamos tomar um café. E aí sentei no sofá dele e tal, tomar um café. Aí eu falei assim, cara, eu vi a sua boa vontade de ensinar o pessoal lá e tal. E aí só teve eu, na segunda-feira que você viu, eu não quero desistir não. Eu quero aprender. Aí ele falou assim, tu quer aprender? Quero. Ele falou assim, agora sim, como tá só você e tal, eu vou cobrar. Aí eu falei assim, não, meu irmão, pode cobrar mesmo. Ele falou assim, pronto, então vamos fazer o seguinte, o que você falou que ia cobrar é só por uma aula por semana. Mas você vai vir 2 vezes na semana, você pode vir 2 vezes na semana. Eu falei assim, ó, no dia que eu não puder vir, que eu estiver trabalhando, eu posso vir no outro dia, ou então a gente fica um tempo a mais no dia que eu puder. Aí ele falou, pronto, combinado. Aí toda terça-feira e quinta eu estava na casa dele, de tarde. Mas, Cris, era algo tão assim de Deus, eu chegava lá, ele pegava uma folha de ofício e imprimia 3 músicas com a cifra. Umas musiquinhas fáceis, aí ele falou assim, ó, primeiro você vai aqui pela cifra, e aí ele sentava de frente pra mim, e eu com o meu violão aqui, ele na frente, e aí ele só parava de me ensinar quando aquelas 3 músicas eu conseguia tocar. E aí foi 3 mais 3, aí já é 9, com mais 3, 12. Quando foi ver, eu tava com uma pasta zona grande. Maravilha. E tal. E aí, em um culto que ele tava lá, ele pegou e me entregou, o pastor. Aí ele falou assim, ó, bota aí pra fazer louvor. Eu falei assim, rapaz, tu tá de brincadeira comigo, moço. Aí o pastor falou assim, ó, domingo é com você. Que responsabilidade. Que responsabilidade, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu bag, meu Deus. E aí ficou naquela situação, eu falei, rapaz, aí pronto. Aí fui, nessa época com a pastinha mesmo ali e tal. Aí a primeira vez, né, vi que não estava muito legal, mas insisti. Aí toda vez de tarde, dava aquela treinada, e ia. Aí conheci um rapaz que tocava bateria, aí chamei ele para tocar bateria. Aí chamei outro rapaz que disse que, olha, se você quiser tocar aí, eu te ajudo aí no contrabaixo. Aí, bora meu irmão, então venha. Aí, Cris, quando pensa que não, montamos tipo um pequeno grupo lá na igreja de louvor. Maravilha. E nesse momento a intenção era só para fazer o louvor da igreja. Era só o louvor da igreja, o louvor local. É. Aí, nisso que era o louvor local, que era na terça-feira e quinta, aí o pastor sempre gostava de convidar pessoas de fora, outros pastores. E o pastor de fora via a gente lá. E nessa época estava bem escasso assim, de músicos lá em Conquista, eu acho. Na verdade, não é que estava escasso de músicos. A questão toda é porque assim, muitas pessoas se decepcionaram com essa questão de banda, de igreja, eu acho, de ministério de louvor, e outras também não estão disponíveis. Né? Infelizmente, essa é a grande situação. Eu conheço uma pessoa lá em Conquista mesmo que ele tem um teclado de 16 mil reais. Mas é dentro do quarto. Entendo. Aí não. Tipo, você tem uma máquina. Verdade. Somente para você dentro do seu quarto. Se você chamar ele para, ô meu irmão, vamos ali
adorar a Deus ali, sei lá, em Cândido Sales, ele não vai. Né? Ele vai se tiver oferta, se tiver isso, se tiver aquilo, toda uma série de situações, né? E aí o pessoal que era convidado na nossa igreja chegava no final do culto e perguntava: ô meu irmão, você vai fazer o que amanhã? Nada não. Você não quer ir lá ajudar a gente não, lá na igreja? Aí eu falei assim: vou. Aí já falava com o baterista, falava com o baixista: e aí, você vai com a gente, comigo? Vamos lá fazer esse som lá, bora. Aí ia na igreja, aí quando eu pensei que não, eu comecei a ver que estava rolando os convites. Olha que maravilha. Aí eu falei assim: rapaz, dá pra Deus agir aqui em alguma coisa. Aí eu me lembro que eu chamei eles, para esse primeiro pessoal que nos ajudou, reuni com eles e falei assim: ó, tô querendo fazer algo assim, para ajudar as igrejas. Tem muita igreja em conquista, mas a grande maioria, com playback, aquela coisa toda, eu acho que a gente pode ajudar essas igrejas. E dito certo, que depois dessa situação aí não paramos mais. Que maravilha. Isso foi em 2010. Aí 2010, 2011, 2012, a gente sempre nessa questão assim, meio que informal, já tinha um nome, né? Minha esposa foi que escolheu esse nome, Anseios do Pai. Aí colocamos, aí nessa época só tinha Facebook, para fazer uns cartãozinhos, a gente dava um cartãozinho, o pessoal, até que em 2014, um amigo da gente, chamado Bruno Oliver, é bastante conhecido lá na Conquista, ele é guitarrista, ele veio da Gion, que é a banda dos irmãos de Anderson Freire, e ele veio com a ideia de montar um estúdio evangélico na Conquista. E ele falou assim: cara, eu preciso passar com você. A princípio eu pensei que era para me ensinar mais coisas de violão, né, e tal. Aí ele falou assim: ó, eu tô com um estúdio, eu quero montar um home studio, em casa mesmo, mas vai dar certo. O que você acha da gente fazer? Quanto é que você pode pagar? Aí eu falei assim: ó, eu posso pagar X. Ele: bora fazer? Aí eu falei: cara, mas eu não nasci pra essas coisas de estúdio, essas coisas. Meu negócio é só ajudar ali uma igrejinha mesmo ali, uma igrejinha ali assim que tá precisando ali, assim, só de um voz e violão. Eu falei assim: não, cara, bora gravar. E aí foi quando a gente pegou e teve a ideia de fazer os primeiros CD, que foi Canções Inesquecíveis. Com um CD, no caso com músicas da década de 70 e 80 que marcou a minha infância, por exemplo, né? Então você tem Vem Espírito de Deus, você tem Senhor Formoso És, né? Você tem Ele Exaltado, né? Grandes músicas de Ademar de Campos. Cris foi tão assim impactante no nosso ministério esse CD que a gente quase era uma coisa local. Sim. Depois desse CD a gente começou a viajar tanto. Maravilha. Tanto. E aí Mas quando o senhor fala a gente, tinha outros integrantes. Outros integrantes. Sim. Só que assim, eu sempre como líder. Não né? o atual. Eu sempre como líder e assim, tinha um pessoal que eu convidava, no caso, esporadicamente. Aí quando aquele guitarrista dava pra ir, ele ia. No dia que ele tava na igreja dele, eu já chamava outro. Entendi. Então ficava sempre esse revezamento, né? Sei. Pra você ter ideia, a gente vendeu, no caso, a gente chegava na igreja, aí o pessoal, em vez de nos dar oferta, eu pedia o pessoal para vender o CD. Aí, por exemplo, você convidava a gente para ir, e vendia X aí vendia X CDs, 20 CDs, 30 CDs. Eu fui me dar conta de quantos CDs que a gente tinha vendido, quando o rapaz que a gente pedia para reproduzir, ele falou assim: cara, tu já fez 10 mil cópias. Olha que maravilha. Pensa aí. Bênção de Deus. 10 mil CDs assim, espalhados aí, né, nas casas das pessoas. Eu fiquei assim, maravilhado com aquilo, e realmente foi muito bom. Aí em 2017 gravamos o segundo CD, que foi Confiarei, aí já foi com canções autorais também, que o outro era só com canções, regravações, versões. Esse agora já foi, né, Deus nos deu também uma canção que chama Confiarei, deu uma que chama O Filho Voltou, também muito linda, temos também, aí gravamos o primeiro clipe, e aí a coisa começou a tomar uma outra dimensão, né? Deus foi nos levando. Hoje, atualmente, a gente já passou em 71 cidades. Amém. Né? Vários eventos, né, de dia evangélico, essas coisas do tipo assim. Né? Lá em Conquista a gente sempre também teve a oportunidade também de tocar na Semana da Cultura Evangélica. Então, desde 2020, quando veio a pandemia, aí foi quando montamos essa formação atual que está Entendi. aí
vimos também essa cidade também tem uma voz feminina, né? E aí foi engraçado que a gente tinha sido convidado para fazer uma live na igreja, época de pandemia. O pastor não queria parar com o culto, ele falou assim: meu irmão, a gente tá fazendo live, você tem como vir tocar na live? Eu falei assim: vamos sim, pastor. Aí Lázaro já estava tocando com a gente. Ele falou assim: ô meu irmão, posso levar minha esposa? Pode sim, meu irmão, tem vaga, a gente vai fazer só um acústicozinho lá. Só carrão, violão, tudo. E aí eu brinquei com ela, foi a primeira vez que eu conheci Sara. Eu falei assim: ó, Sara, todo mundo que entra aqui nesse carro aqui tem que fazer alguma coisa para Jesus. Você vai cantar. Só que eu falei dessa situação, porque pessoas que não cantam, quando você faz esse tipo de proposta, a pessoa, não, misericórdia, né? E ela pegou e falou assim: tá bom. Aí eu: mas você canta? Ela falou assim: canto. Eu falei: pronto, então você escolhe 2 canções para você cantar. Ela: tá bom. E aí seguimos para a igreja, chegou na hora da live, tipo como se fosse aqui, né, com podcast e tal. E aí cantamos as canções, ela me ajudou e tal. Aí ela escolheu a música para cantar. Quando ela abriu a boca, oi, opa, e aí ficou. Aí depois teve outra situação também, outra live na mesma semana. Aí, quer ir? Ela: quero. Aí vi que teve assim, uma sintonia, né, dessa questão. Ele também já estava, né, na banda, que era o marido. Maravilha. E aí ele falou assim: ó, agora já é bom que ela já, toda vez que eu tô, ela já vai. E aí, no caso vai fazer 4 anos, né? 2020, 21, 22, 23, vai fazer 4 anos que eles estão com a gente. E esses integrantes, eles são, não é de todo, cada um de uma igreja. Né? Cada um de uma igreja, no caso, justamente que é para não desfalcar toda uma igreja, vamos dizer assim, né? E como que é assim? Vocês trabalham, né? Trabalho, todo mundo tem o seu trabalho secular. É bem complicado, né? Bem um trabalho assim, que eu digo assim, voluntarioso, né? Exige um esforço muito grande, né? Tem que ter, de fato, um compromisso com Deus, né? Para poder assumir essa tamanha responsabilidade. Tem que ter. Bom, meu amigo, ouvindo todo o seu testemunho, né? Desde criança, dá para ver o cuidado de Deus com sua vida, né? O quanto Deus tem, assim, sido presente, como Ele tem lhe ouvido, né? Desde a cura, verdade, né? E de todas as outras coisas que aconteceram, a cura da sua filha. E assim, por falar em cura, eu quero deixar para você que está nos assistindo, que de repente você esteja com um problema de saúde, seja na saúde física, psicológica, né? Porque tem vários tipos de doenças. E às vezes a gente não sabe que está doente. Ou a gente tem medo de admitir que estamos doentes. Temos vergonha de procurar um profissional. Então, Deus, Ele é a cura. Deus, Ele é o mesmo Deus que curou os leprosos. Quando a gente lê, né, os livros, né, os evangelhos, a gente acha que Deus só fez milagre naquela época. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo Deus. Mas precisamos nos achegar a Ele com fé. O segredo é a fé. Todas as vezes que Jesus ia curar alguém, Ele sempre falava sobre a fé. A tua fé te salvou. Então, nesse momento, se você estiver nos ouvindo, assistindo, e estiver passando por alguma situação que para os teus olhos é impossível, de repente até a medicina já te desenganou. Mas se o propósito de Deus for que você seja curado, você vai ser curado. Então, exercite a sua fé. Use a fé que há dentro de você. E determina assim, olha, eu quero ser curado, eu vou ser curado. E é em nome de Jesus. Tudo que nós recebemos é em nome de Jesus. Todas as vezes que formos direcionar a Deus, vamos dizer para Ele: Senhor, é em nome de Jesus. Porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, e muitas das vezes nós não recebemos cura, não recebemos milagres por falta de saber pedir. Né? A Bíblia fala que nós não oramos como convém, nós não sabemos pedir. Então, que você entre para o teu quarto, como assim fez o pastor Igor, que foi específico com Deus. Então, talvez você, nesse momento, esteja precisando ser específico com Deus. Dizer o que você quer, qual o milagre que você quer, porque Ele está disposto. O nosso Deus, Ele não falha, Ele não erra e Ele não tarda. Amém?
É verdade. Irmão Igor, eu estou impressionada com os grandes feitos que Deus tem feito em tua vida, porque talvez para pessoas que irão assistir, falam, nossa, mas o que foi isso, né? Imagina, mas olha só, desde a infância, a cura de um mal súbito que até hoje não sabe o que era. Sim. Aí veio, né, na adolescência um problema gravíssimo que poderia ficar com sequelas, né? Sim, com grandes. certeza. Né? E outras Deficiência. deficiências. Aí veio a sua filha. Então, assim, Deus ele tem um propósito muito grande em sua vida, isso é visto, né? E isso também é muito visto quando o Senhor está em cima do altar, louvando e adorando ao Senhor e pregando a palavra do Senhor, a seriedade que é o ministério. E hoje, né, nessa sociedade nossa, no evangelho hoje tão moderno que nós estamos vivendo, infelizmente, né, a gente tem que ter muito cuidado, né, com isso, a gente não cair nessa modernidade, sou gospel, né, e não querer ser servo. Porque o evangelho, ele não é um conto de fadas. Né? O evangelho requer muita renúncia, seriedade, muita disposição, e muitos não. E muitas das vezes o Senhor também nos diz não. Às vezes é um não para uma cura. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se entristeça se de repente você pediu algo para Deus e você não recebeu. Você quis tanto aquilo e Deus disse o contrário. Mas Deus, ele não erra. Então, ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para a gente. O não de Deus naquele momento da tua vida foi o que você precisava. E lá na frente você vai entender o porquê que ele disse não. E Deus ele tem sempre o melhor pra gente. Se não foi aquilo, será outra coisa. E nós temos a mania, né, assim, defeito, né, de agradecer a Deus, ficar alegre só se foi favorável à minha oração. Mas nós temos que compreender que a vontade de Deus ela é soberana. Ela é boa, perfeita e agradável. Com certeza. E nós temos que aceitar e entender a vontade dele. Todas as vezes que formos pedir algo para Deus, a gente precisa entender isso. Essa é a vontade de Deus para mim? É isso que Deus quer para mim? Para a gente não acabar sendo frustrado em nossa oração. Porque a gente às vezes acha que, se eu orar bastante, isso vai acontecer. Mas o teu orar bastante é você se achegar ao Senhor. Você conseguir aquilo se for a vontade dele. Verdade. Então já vai para a oração nesse sentido. Eu vou pedir. Se essa for a vontade de Deus, isso vai acontecer. E se não for, amém também. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Com certeza. Estou muito feliz, irmão Igor, de ouvir tantas coisas. Me surpreendeu em muitas coisas, né? O senhor ainda é muito jovem para estar com tantos ministérios, né? Porque tudo é ministério, né? Tudo é trabalhar na obra de Deus. Estar na sala de aula, dando aula, eu tenho certeza que existem muitos momentos ali que o senhor tem a oportunidade de estar falando de algum feito de Deus. Com certeza. Né? E de repente alguém lá, mesmo que não seja na sala de aula, mas depois, né? Pode estar te procurando. Então, assim, estou muito feliz, viu? Com certeza, e procura mesmo, né, Cícera? Hoje as crianças, na verdade, sim, hoje o jovem, a criança, hoje ele precisa apenas de um ouvido, né? Ele precisa apenas de alguém que escute o que ele tem a dizer, o que ele tem a falar. E, graças a Deus, assim, eu me sinto realizado essa questão de hoje, desse trabalho que eu tenho tanto na questão do Ministério Anseios do Pai, como na questão da polícia, que eles se unem. Eu mesmo, todas as vezes em que tenho a oportunidade de falar de Cristo, falo de Cristo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar, de mostrar vídeo, porque assim, a gente chega fardado, né, armado, aí causa aquele impacto, aquela coisa e tal, e aí você vai ali e tal, eles nem imaginam. Aí quando são 10 encontros que nós temos com eles, né, 10 semanas, aí quando chega nas últimas semanas, aí você vai se revelando, né, aí quando, o senhor canta? Eu falei assim, não, canta não, a gente adora Jesus, Então, porque justamente dentro dessa situação, né? E uma coisa que é a questão do Ministério Anseios do Pai é que não foi algo planejado. Sim. Foi algo que foi acontecendo. Por que foi acontecendo? Deus foi trazendo. Porque existem pessoas, por exemplo, como Sara, que desde a sua infância surpreende com a voz. Eu nunca tive isso. A questão toda é que eu fui disponível. Né? Quando você é disponível, Deus ele vai capacitar. Pra você entender, mesmo na minha infância também, você acredita que eu era gago? Acredito, porque eu também era gaga.
E hoje eu Acredito. utilizo a questão da comunicação, como por Sim. exemplo, mesmo na polícia também já participei de um projeto que chama-se Pelo Rádio da Polícia, Ah, sendo locutor de rádio. Né? olha, Também já tive também programa de rádio também do Ministério Anseus do Pai, amém. né? Lá em Conquista, tanto na Brasil FM como na Rádio Melodia. Então, Maravilha. eu olho lá atrás, eu gago na infância e agora Olha hoje. falando. E Né? falando nisso. Moisés também Sim, é gago, né? Moisés. Pesado de língua. Sim. Né? E na verdade foi, né, o libertador. Verdade. Né? Aquele que convenceu o faraó para deixar o povo ir para a terra prometida. Então assim, quando você se disponibiliza, quando você fala assim, pai, eu quero, agora o Senhor capacita. É verdade. Ele faz. E o senhor também é palestrante. É verdade. Me fala um pouco das suas palestras. Pronto, a gente tem Do que algumas se trata? palestras, né? E agora mesmo, nessa atual conjuntura, nós temos falado muito sobre a questão da segurança escolar, né? Ah, que maravilha. As pessoas hoje, com essa questão desses massacres e tal, Sim. que na verdade Terríveis, é um crime de contágio, né? Sim. Quanto mais você fala, poderá acontecer pelo É. fato de quê? Porque as pessoas acabam vendo aquilo, mas eu costumo dizer o seguinte, eu costumo trabalhar com dados. Uhum. A escola, ela é um local seguro. Sim. Por que que Claro. por que que é um local seguro? Eu trabalho com dados. Uhum. Nos últimos 20 anos, de 2003 a 2023 no Brasil, apenas 35 crianças ou jovens foram vítimas de massacres no Brasil. Sim. 35. Uhum. Sabe quantas crianças por ano no Brasil morrem em idade escolar? 6 mil. Se você multiplicar 6 mil por 20, vai dar 140 mil Uhum. crianças e adolescentes que morrem por ano. Vítimas de choque elétrico, Sim. queda, acidente de Verdade. trânsito. Então, por exemplo, no Brasil mesmo, por dia, morrem cerca de 200 pessoas vítimas de acidente de trânsito. Uhum. Mas ninguém deixa de andar de moto, ninguém deixa de andar de carro. Foi muito bom o senhor tocar nesse assunto, porque por conta desses últimos acontecimentos, Isso, né? é. Muitas crianças com medo de ir à escola, muitos Isso, pais com medo de mandar os seus justamente. filhos para a escola. Mas que Justamente. possam compreender que a escola é sim um lugar É seguro, seguro. né? É um local seguro e eu estou trazendo dados. Sim, Apenas exatamente. 35 nos últimos 20 anos. Isso. Enquanto que por ano morrem 6 mil. É assustador por conta da notícia, Da notícia, né? Da né? gravidade que Justamente. foi. Aí, assim, foi notícia pelo fato de ser algo raro. Isso, E tudo que é raro vai ser notícia. claro. Então, por exemplo, quer que Belo Campo, por exemplo, seja notícia no Brasil inteiro, fala que teve ET, um OVNI, né, no centro da É cidade. verdade. Vai vir gente do mundo todo para saber se realmente aqui Claro. teve ET, Uhum. né, que é algo raro. É. Então, pelo fato de ser algo raro, foi notícia. E pelo fato de ser com crianças, então mexe com nossas emoções. Mas eu volto a dizer, a escola é o local seguro para o seu filho. Então, a nossa palestra ela tenta trazer essa tranquilidade à comunidade Bom. escolar. Sim. Mas esses 35 que morreram vítimas de massacre teve uma motivação. E a motivação, em 90% desses casos, foi bullying. Meu Deus. Né? Bullying é um comportamento agressivo, repetitivo, não é brincadeira, Verdade. e que causa muitas sequelas até a pessoa quando fase adulta. Verdade. Segundo Freud, todos nós somos um papel em branco na nossa infância. Uhum. Aconteceu vítima de quê? Bullying. Bullying. Né? E bullying mexe muito. Verdade. Muito, e é porque, no caso assim, ele é disfarçado de brincadeira. Uhum. É uma brincadeira de mau gosto que é disfarçado de brincadeira. Uhum. Então, assim, existem várias crianças e adolescentes que sofrem bullying na escola, o pai não sabe, a professora não identifica, a escola ainda não identificou, né? Até porque também ele fica com medo de retaliações Sim. dos próprios colegas, caso ele venha falar que está sofrendo bullying. Verdade. Ele, muitas das vezes também, a pessoa que é vítima do bullying, ela não consegue pedir ajuda. Então, no bullying em si, nós temos 3 pessoas. Nós temos o perpetrador, que é a pessoa que faz o bullying. Nós temos a vítima e nós temos o espectador. O espectador é a pessoa que presencia o bullying e tem a oportunidade de ajudar. Então, a gente chama nessa palestra a atenção de que todo mundo está envolvido. Então, não é apenas eu que sofro bullying ou eu que faço bullying. Não, todos participam. Por quê? Porque você, muitas das vezes, pode ser o combustível para o colega que faz o bullying. Você, muitas vezes, não tem coragem de fazer a brincadeira, mas é você que dá risada. É. Mas é você que instiga a brincadeira. Verdade. Mas é você que apenas olha Uhum. e fica na sua. Ah, não é comigo, Sim. eu não vou fazer nada. Muito pelo contrário, a gente estimula. Nas minhas folgas, eu estou me disponibilizando a fazer esse trabalho. Maravilha. Né? Então, já fomos em algumas cidades. Todas as cidades que a gente vai, existe essa situação velada.
Sim. Crianças choram na palestra, crianças começam, porque a gente geralmente vai pesado, né? Uhum. E falo também de Deus, claro. Claro. Né? Não tem como eu falar que acredito em Deus se eu não consigo amar quem está do meu lado. Verdade. E aí eu falo assim, mas eu não consigo amar, mas você não consegue respeitar o seu colega? Isso. Você consegue respeitar o seu colega. Pode ser que você não vai gostar de todo mundo, isso aí eu sei. Nem todo mundo também gosta de mim. Claro. Mas o respeito, ele é inerente a todos. Sim. Né? Então a gente vem com essa situação, com essa palestra sobre a questão do bullying e a gente encerra com louvor, né? Aí é quando existe a atmosfera da adoração, aí Sim. muita gente se quebranta, né? Maravilha. Porque existe uma ferida lá dentro. É. Né? Então quando você mexe na ferida, a ferida Sim. sangra, Uhum. e aí sai em forma de lágrima. Nossa. Né? Mas o bom que eu falo com eles assim, é que quando eles expressam, eles estão expressando e aí os professores acolhem, Maravilha. a direção acolhe, né? Isso Fica tem como sabendo trabalhar, né? claro, foi. Não ficou aquela coisa interna, Isso. né? Todo mundo agora está vendo o que está acontecendo. Isso. Então tem sido muito bom, né? A gente tem assim conquistado muitas pessoas, assim, eu digo assim, até questão de Jesus mesmo. Amém. Né? Porque Jesus é a cura, como você verdade. mesmo falou, né? Ele é a cura para essas situações, né? Tudo passa. E eu costumo dizer para os alunos, Jesus, ele não está atrás de palavras bonitas, ele não está atrás de currículos, ele está atrás apenas de corações. É verdade. Né? E quando você diz sobre a questão da cura, a mulher Ciro-Fenícia, que estava com a sua filha morta, ela vai até Jesus e ela começa apenas a lamentar, minha filha está morta e tal, mas Jesus não fala nada com ela. Mas a partir do momento em que ela vê que ela faltou um detalhe, adoração. É verdade. Então quando ela se prostra, aí Jesus começa um diálogo com ela. Sim. Não é um diálogo muito bom, mas ela entende que ela precisava ouvir aquilo. Sim. E aí ela tinha tanta fé que ela disse, mas Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Sim. E aí Jesus diz, nem em Israel viu uma fé como a sua, vai que a tua filha está sã. Né? Então é quando a gente surpreende Deus com a nossa fé. Verdade. E tem muitos alunos dentro da escola que está surpreendendo Jesus com a fé deles. Amém. E é o que eu costumo dizer. Né? Na verdade, a gente como ministério, a gente quer apenas motivar a fé que já existe nas pessoas. Verdade. Né? Todas as vezes que a gente chega para ministrar em algum lugar, é para isso. A fé está lá dentro. Muitas pessoas, a pessoa só não percebeu ainda. É verdade. Né? E Deus quer trabalhar com a fé da pessoa. Amém. E por falar no ministério, nós vamos aproveitar para a gente ouvir uma palhinha. Né? Sim, com certeza. Essa Vamos voz linda de Sarinha, aqui né? cantar Já uma foi canção. falado que isso é na tua voz, viu? Vamos cantar uma canção que eu estou sabendo aí nos bastidores que você ama. Demais, se for o que eu tô pensando. Temer porque se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Então, a partir dessa música que diz que nem o vento e nem a tempestade poderá abalar a minha fé. E é esse tipo de fé que Deus quer encontrar na gente hoje. Tempestades virão, ventos virão. Quem poderá viver nessa vida contemporânea sem tempestades? Ninguém. Jesus sabia disso. E ele mesmo disse, esforça-te, tem de bom ânimo. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Mas ele não disse que nos livraria dessas tempestades. Mas uma coisa ele prometeu, a sua presença. E que a sua fé, que está ouvindo esse podcast, pode crer na nossa irmã Cris, tenho certeza que poderá causar algum impacto na sua vida espiritual, querido. Que a sua fé possa ser multiplicada
que a sua fé possa ser avivada. Quem sabe você estava aí, né, com o seu celular e você escutando essa canção, eu tenho certeza que a sua fé não será abalada. Amém. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Você cantou essa parte? Temer porque se eu estou, você está guardado. Guardado por Nunca perdeu uma batalha. perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Quero também aqui falar para Cris e para o nosso técnico ali que está ali nos bastidores. Deus vai honrar a vida de vocês, certo? Tenho certeza que isso não é apenas um videozinho. Tenho certeza que críticas virá. Tenho certeza que pessoas irão duvidar. Mas o importante serão os frutos que virá de todos esses podcasts que vocês vão fazer. Tenho certeza que vocês ainda vão se alegrar muito em Deus, em tudo aquilo que vocês estão fazendo, né? Agora mesmo estamos aqui na madrugada, 1h12 falando de algo que está no coração deles, que Deus plantou no coração deles. E você que está nos escutando, apoie, tá certo? Porque como muitas pessoas falam, o dedo não cai se der um like, o dedo não cai se você comentar alguma coisa aí, tá certo? Comenta não porque você gosta de Cristo, não porque você gosta dos anseios do Pai, mas comenta porque você sabe que Deus pode usar a vida de pessoas para salvar a vida de outras pessoas, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Amém, meu Igor. Fiquei muito feliz com tudo que ouvimos. Amém. Os louvores de vocês, né? Maravilhosos. Eu quero te agradecer grandemente por ter confiado a nós, né? Esse momento, né? Eu sou tão cansado, tão corrido. Que isso. Vocês chegaram aqui tão depressa, né? Saíram do trabalho e vieram para atender essa agenda da gente, né? Lá na igreja. Terminamos o culto e viemos para cá para gravar esse podcast. E eu lhe agradeço muito. Foi um prazer muito grande. E que Deus continue abençoando ricamente o ministério de vocês, viu? Eu sei que muitas pessoas necessitadas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus. Eu sei que Deus irá usar vocês para estar levando esse alento. Amém. 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 Eu quero agradecer, Cris, a você, né? Por esse carinho, né? Por essa conexão que estivemos aqui todas as vezes. Falam que se for para mim mudar a cidade, acho que eu vim para Belo Campo, hein? Não é? O clima já parece com o de Conquista. Né? As pessoas aqui são tão pertinho. As pessoas são maravilhosas. Né? Sempre com esse sorriso no rosto, sempre com esse abraço caloroso. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de encontrar nessa caminhada da gente pessoas como você e com essa juventude da Quadrangular aqui em Belo Campo. Verdade. Tá certo então. Gente, um abraço, até o próximo podcast. E tudo que você ouviu aqui, entenda, você pode crer. Um beijo no coração. Tchauzinho.